colunista do CNN Money e nosso parceiro aqui de Novo Dia. Gilvan, tudo bem? Bom dia para você. Muito bom dia, Carol, nossa audiência. Chegamos à quinta-feira. Pois é, chegamos e a gente começou a semana exatamente com essa expectativa, né, para a reunião do Copom, e vínhamos falando sobre como o mercado estava precificando tudo isso, mas destacávamos, mais do que a decisão, era observar o comunicado, que não dá pistas. Diferentemente do que aconteceu nos comunicados mais recentes, veio aí uma mensagem mais enxuta, uma mensagem de cautela, principalmente com relação à inflação e ao cenário externo. Guerra no Oriente Médio também gerando aí apreensão. O que você consegue captar desse comunicado para a gente, Gilvan? Você viu algo que a gente não conseguiu ver? A gente consegue trazer algum cenário para a próxima reunião do Copom? Carol, quando eu recebi o convite para estar aqui na sua companhia, eu estava em Brasília ontem e comecei a ligar para alguns gestores, falar com alguns economistas, também trazer algumas percepções. E você destacou com muita sabedoria esse ponto principal, que é: não tem uma sinalização de cortes para as próximas reuniões. Nós sabemos, e até teve uma discussão essa semana, que nós teríamos aqui, que hoje existe uma questão de boletim focus, Carol, e decisão do Copom muito próximas, né? Então, por exemplo, essa ideia de terminar o ano em 3,35, ela ganha muita força. Uma questão que chamou a atenção, Carol, é essa questão de conflitos no Estreito de Hormuz e questões de economias avançadas. Uma sinalização que tem aqui é: vamos acompanhar o Estreito de Hormuz e como as economias avançadas irão tomar suas decisões, olhando muito essa questão de queda do dólar. E do ponto de vista de entender essa questão de perseguir a inflação, deve ser a grande discussão do dia, porque ele não destacou que ele vai perseguir de alguma forma a inflação de longo prazo, esse comprometimento de alguma forma. Então foi de bastante cautela. Muitos aqui, algumas entidades de classes que eu tive conversando em Brasília, falando que eles gostariam de ter a questão do fiscal dentro da conta, mas olhando a nossa economia, como você ainda há pouco destacava, com mais de 30% dos brasileiros ganhando entre 1 e 2 salários mínimos, foi um ponto importante. E por último, Carol, ele falou de atividade econômica. Ele reconheceu que a atividade econômica está menor. E isso foi um ponto também interessante para a gente pensar o futuro. Pois é, né? E mesmo com esse corte, né, Gilvan, uma magnitude de apenas 0,25 ponto percentual, qualquer posição que o Brasil se encontra num ranking mundial, quando a gente olha para a taxa de juro real, o quanto que essa taxa, que continua elevada, impacta a nossa economia? Impacta bastante, Carol. Esse é um ponto que é a grande discussão que a gente vem realizando, diversos diálogos com a sociedade civil, com empresários, principalmente nossa programação, que é: você tem um juros de 2 dígitos, onde as empresas estão com o seu endividamento cada vez mais significativo, o número de recuperação judicial tem aumentado, de empresas que estão inadimplentes, empresas encerrando suas atividades. Nós também temos aqui famílias endividadas, mas o presidente do Banco Central, Galípolo, ele fez um comentário interessante. Nossa economia, a economia que atinge 108 milhões de pessoas, nós somos a 11ª economia do mundo e nós temos um PIB de 13 trilhões de reais. Ele falou o seguinte: olha, eu não posso fazer um movimento de jet ski, eu tenho que fazer um movimento gradual. Por quê? Porque se ele mexer muito forte nos juros, ele pode, às vezes, trazer impactos em algumas outras áreas, que é o que nós todos gostaríamos. Então, é um movimento pequeno e que, Carol, só vai chegar daqui 6 meses na economia. Por isso que eu tenho falado tanto de 2027. Para a nossa audiência, a cada corte do Comitê de Política Monetária, isso só acontece na economia em 6 meses. Então, como você destacou no início da sua fala, não ter essa sinalização de um próximo corte preocupa. Por quê? Porque a gente quer um movimento de queda de juros cada vez mais acentuado, mas que não faça esse desequilíbrio da economia brasileira. Inclusive, a gente vê em tela, vamos ampliar aí os números que o Gilvan traz para a gente, uma comparação da situação do Brasil com relação ao resto do mundo. O Brasil aí no 2º lugar nesse ranking de juros reais. Então, atrás apenas da Rússia. Brasil aí na 2ª posição, taxa de juro real de 9,33%. Então, a situação do Brasil, quando a gente olha para essa taxa de juros, mas aí com uma taxa real brasileira
depois dessa decisão do Copom, a gente segue aí nas primeiras posições desse levantamento que você acompanha em tela. Gilvan, para a gente encerrar então, a partir do comunicado do Banco Central, que deixa esse cenário tão em aberto, mas aí com alguns recados, inclusive recados de incerteza no próprio Brasil, o que tem que ser feito para que esse ciclo de corte de juros continue e até mesmo intensificado? Carol, essa arte que o nosso time fez, ela é muito oportuna, que você apresentou e que destacou. Essa pergunta, ela nasce seguinte: por que o Brasil paga juros tão altos? Tá? Bem, o Brasil ele tem um rating, uma nota, uma questão de Serasa. Então, o mundo olha assim, olha, como é que é a capacidade de pagamento do Brasil? Ah, tá boa. E como é que está aquela questão de quanto ele gasta e quanto ele arrecada? Hoje o Brasil, como eu destaquei, arrecada 13 trilhões de reais. E quanto ele gasta? Quanto ele tem comprometido? Ele tem 10,8 trilhões. Se ele continuar assim, quando ele vai ter essa relação do que ele arrecada e o que ele gasta igual? Em 2030. Então, quando o Brasil vai fazer captações internacionais para atrair investimentos, que foi uma discussão que ontem aconteceu em Brasília, no CNN Talks, que foi interessante, participei, ele olha e fala, eu vou ter que exigir mais taxa de juros para conseguir entrar nessa economia. Isso já acontece há mais de 20 anos, tá? Então, a questão aqui, Carol, é o que a gente tem falado bastante, que é fazer uma política fiscal, todas as entidades, seja executivo, legislativo e judiciário, façam aqui as suas questões de ajuste fiscal, as reformas, e que, principalmente, os gastos sejam cada vez mais de qualidade. Hoje, o Brasil investe, Carol, 16% do seu PIB. Economias como México, Canadá e Colômbia, por exemplo, faz investimento de 20% a 23% do seu PIB. E a gente paga juros da dívida com trilhões de reais. Então, a ideia é uma reforma, um equilíbrio das contas e discutir isso cada vez mais para a gente conseguir descer essa taxa de juros. Gilvan Bueno, a conferir agora o que vem na ata, né? Porque quem sabe ali a gente tem mais detalhes, possíveis sinalizações das próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, porque no comunicado, de fato, ficou difícil a gente trazer qualquer tipo de previsão. Obrigada, Gilvan. Um ótimo dia para você. Até a próxima.